nós estamos aqui com a volta dos nossos músicos. Moto, violão. E o pregador vai nos ajudar na parte dos homens. E os homens vão cantar com o pastor Renato. Vamos tentar, né? Ele canta direito, sim, gente. Pode pegar esse canto. Vamos começar todas as partes, as mulheres vão começar e depois os homens vão repetir. Nas alturas do céu. Neste culto, Senhor, que Teu nome possa ser glorificado aqui nesta noite, Senhor. Abençoa cada irmão que adentrou aqui, ó Pai. Abençoa também aqueles que não puderam vir nesta noite, ó Deus. Aqueles que estão fora, Senhor. Pedimos pelo pastor Dalto, que está neste momento pregando lá no aniversário da Igreja Batista e Lumiar.
que seja também uma bênção ali na tua casa, Senhor. E todos aqueles irmãos que estão fora, viajando, que também tu esteja abençoando, Deus. E aqueles que estão vindo para cá, que tu possas trazê-los na tua paz. Obrigado, Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando. Para isso eu gostaria que fizesse a gentileza de ficar de pé. Nossos visitantes, tenham a bondade. Temos ali um casal. Eu vou pedir à igreja que cumprimente. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui entre nós. E nosso desejo é que vocês voltem outras vezes. Estou vendo também que tem algumas pessoas que já nem levantam mais. Isso é melhor ainda, né? Que já não se sentem mais visitantes. Isso é muito bom, né? Nos alegra muito a presença de cada um de vocês. Nós vamos continuar louvando a Deus com o cântico Presença. E esse cântico também tem umas repetições na estrofe. Eu canto uma frase e vocês repetem junto com o irmão Pastor Renato. Podemos fazer melhor, né? Vamos ficar de pé, irmãos, e cantarmos novamente.
Pai, nós vamos entoar o cântico A Vida que Cristo oferece. Nós vamos entoar o hino 191 do cantor cristão. E com este hino, nós estaremos nos preparando para a mensagem que o pastor Renato nos trará através da instrumentalidade de Deus. Oh, que mensagem cheia
Elton está pregando uma outra igreja, né? Na igreja de Lumiar. Igreja que esta igreja aqui organizou há uns anos atrás. Ele foi convidado lá em razão do aniversário de organização daquela igreja. Então, assim, hoje ficamos então encarregados da reflexão da mensagem desta noite. E eu quero convidar o amigo a pensar no seguinte: como saber se eu já alcancei a salvação? Se eu estou em paz com Deus? Como obter certeza acerca disso? Nós vivemos tempos de grande confusão a respeito desta questão. Todos, dos mais diferentes credos, consideram que estão em paz com Deus. E vivem essa certeza. Mas qual é a evidência? O que tem servido para demonstrar às pessoas que elas estão na direção certa, de que a sua religiosidade as tem aproximado de Deus, o Criador? Vamos citar aqui algumas possíveis evidências. Uma forte emoção, fruto de alguma experiência espiritual marcante. Será essa uma evidência válida? Certa vez eu, conversando com uma senhora, ela estava me contando de uma viagem que ela havia feito a uma cidade que os cristãos, lá no início do cristianismo, viveram em cavernas, em verdadeiras cidades subterrâneas, né, na Capadócia. E quando ela esteve lá, presenciando aquela realidade do que foi o cristianismo no passado, ela foi tomada de uma forte emoção. E ela ficou muito impactada com aquele evento na sua vida. Então eu convido a você a examinar a sua vida. Será que você pauta a sua certeza de estar em comunhão com Deus, tomando por base uma forte emoção que você já sentiu em algum momento na sua vida, por algum contato com o divino? Ou foi uma cura alcançada, uma bênção recebida, ou até mesmo um sentimento de autoaprovação? Eu me lembro muito bem de um diálogo que eu tive com um colega de faculdade, e ele estava sendo muito sincero, conversando comigo e dizendo assim: Renato, eu sou um cara bom, sou uma pessoa boa, sou um cara legal, quase todo mundo gosta de mim, minha mãe gosta de mim, muita gente gosta de mim. Por que Deus não gostaria de mim? Por que eu não estaria em intimidade com Deus? Eu me acho em plenas condições de gozar de comunhão com Deus, do modo como eu estou. Então, às vezes, essa convicção, essa autoaprovação, pode ser a evidência de que a pessoa está em comunhão com Deus. Há também aqueles que estão engajados num movimento religioso, numa igreja, num grupo religioso qualquer, e isso lhes dá uma ideia de que estão próximos de Deus por estarem ali, ou por estarem realizando aquelas atividades. Tudo isso pode ser admitido como evidência de se estar em comunhão com Deus, de se estar no caminho da salvação. Mas qual seria a fonte infalível que indica se a conversão a Deus foi genuína e tem eficácia para a salvação? Que fonte seria essa? Essa fonte é a palavra de Deus, a revelação do próprio Deus, as Escrituras Sagradas.
E nós vamos recorrer a ela. Nós vamos ver um trecho do Evangelho de Lucas. Vamos ver 3 passagens nessa noite. O Evangelho de Lucas, capítulo 3. Versículos de 8 a 16. Essa passagem, Lucas vinha falando de uma personalidade muito autêntica, muito diferente. Era João Batista, um profeta de Deus, que viveu nos tempos de Jesus. A missão dele era pregar a vinda do Messias, que o Messias era chegado, estava por se manifestar na terra, e as pessoas precisavam endireitar as suas vidas, arrepender-se de seus pecados. E essa era a mensagem, o imperativo dele era esse. O cerne de toda a sua mensagem era: arrependam-se de seus pecados. E nós vamos ler essa passagem aqui do discurso de João Batista para as multidões que iam ao encontro dele. E nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, aquelas pessoas curiosas iam ao encontro de João Batista e ficavam muito impactadas com a mensagem de João Batista. E elas intencionavam aderir ao movimento, né, entre aspas, se é que pode chamar assim, ao movimento de João Batista. Aderir àquele movimento através do batismo. Então, o nome dele, ele foi apelidado de João Batista porque ele batizava as pessoas, ele mergulhava as pessoas, simbolizando a purificação dos pecados. E assim aquelas pessoas ficavam ordenadas, né, posicionadas para serem batizadas, na esperança, na expectativa, nutrindo a expectativa que, aderindo àquele movimento, sendo batizados, elas estariam isentas do juízo futuro de Deus.
E João Batista, vendo aquele movimento, ele via aquelas pessoas se dirigindo para o batismo, ele dizia o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está aqui no versículo 7, vou ler para os irmãos, para os queridos. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Hoje em dia, ainda é assim. As pessoas enganadas, muitos passam a se nomear evangélicas, pensando que assim estarão salvas do juízo de Deus. Mas a exortação de João Batista ainda é válida, porque essa tentativa é inútil. Assim como nos dias de João Batista, aqueles ouvintes estão a questionar: o que precisamos fazer então? Se não é o batismo, é o quê? O que fazer para garantir a salvação? O que é necessário fazer para alcançar a salvação? Essa é a questão. E João Batista diz aqui, e hoje vocês estão ouvindo aqui: produzir frutos dignos de arrependimento. Para um grupo, João Batista se dirigiu explicando isso: distribua os seus bens, reparta os seus bens e seus alimentos. Para outro grupo, ele apresentou o caminho: ajam com honestidade, passam a agir com honestidade, passem a agir com honestidade. E ainda para um outro grupo ele fala: passem a agir sem ganância, não usando o poder que possui em causa própria. Portanto, meu querido, a maior e a mais garantida evidência de uma conversão verdadeira é a mudança de comportamento. Para aqueles que se converteram já na idade adulta, evidentemente, e a prática do bem desde a infância, para aqueles que ofereceram suas vidas ao Senhor Jesus ainda na tenra idade. O comportamento que manifesta uma conversão genuína é o comportamento do bem, é a prática do bem. Essa é a evidência maior. Será que Jesus concordaria com isso que João Batista falou? O que vocês acham? Você acha que Jesus ia pregar um discurso muito diferente desse? Vamos ver quem verdadeiramente eram aqueles que gozavam de proximidade com Deus. Jesus também pregou sobre isso. Vejamos lá em Mateus 7, de 18 a 23. Mateus capítulo 7, de 18 a 23. Quem verdadeiramente são aqueles que gozam de proximidade com Deus? Leamos então o Evangelho. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Idênticas palavras de João Batista. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dura essas palavras, né, meus queridos? Mas vemos aqui que mais uma vez as Escrituras Sagradas, primeiramente pela boca de João Batista e agora pela boca do Senhor Jesus, vem a demonstração que a fé verdadeira se manifesta em um comportamento que produz o bem. E mais, vemos aqui também que a religiosidade e até mesmo a participação em fenômenos sobrenaturais não são evidências que alguém está salvo do juízo futuro ou de estar em comunhão com Ele, pois Ele mesmo disse: nunca vos conheci. Nos tempos passados, nós lemos lá naquela narrativa de Lucas, aquelas pessoas que iam buscar João Batista, a maioria delas eram judias. E os judeus, todos aqueles que conhecem um pouco das Escrituras, sabem que os judeus formam a nação que Deus, o próprio Deus, desenvolveu para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Era a nação santa, escolhida, separada por Deus para cumprir os seus propósitos, através do povo judeu que veio o Salvador. Então, eles tinham em mente que pelo fato de serem dessa nação, terem nascido em meio a todo esse histórico da sua ascendência, dos seus ascendentes, né? Abraão, o pai da fé, eles achavam que por serem descendentes de Abraão, eles já tinham um pezinho lá na salvação. Mas o que foi que João Batista disse para aquelas pessoas? No texto que nós lemos: até dessas pedras aí Deus pode suscitar descendentes de Abraão, se é que vocês querem saber. Então, entre ser descendente de Abraão e não ser, isso não quer dizer nada. Em outras palavras, essa religiosidade não vai levar vocês a lugar nenhum. E Jesus falou a mesma coisa: mas Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. Aquela religiosidade toda não representava proximidade, intimidade com Jesus. A fé verdadeira se exterioriza por meio de realizações. Por fim, vamos ver as palavras de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, era o líder da igreja de Jerusalém, e ele escreve na sua epístola, capítulo 2, versículos 14 a 18, o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Há um grande número de cristãos nominais, um grande número, pessoas que afirmam sua fé em Cristo Jesus, mas essa afirmação de fé não se reproduz em comportamento de boas obras. Elas continuam a viver para si,
e a buscar vantagens para si. Buscam vantagens até mesmo através da religiosidade, buscando as bênçãos. Isso é muito assim patente nos adesivos dos automóveis. Eu vejo isso direto, né? Aquela insinuação que a pessoa está assim com Deus e aí ela é abençoada, ela está sendo projetada em desigualdade aos demais porque ela está assim com Deus e aí ela obtém vantagens nessa vida. Não é nada disso. O verdadeiro cristianismo é exatamente o oposto disso. Por isso que o verdadeiro cristianismo é muito menor do que a massa de pessoas que afirmam ser cristãs. Porque o verdadeiro cristianismo é servir ao próximo, é se doar ao próximo. Portanto, meu querido, eu quero te convidar a avaliar a sua religiosidade. O que te faz pensar que você tem a salvação e não é visto por Deus como um inimigo? O que te faz pensar que Deus não te tem por inimigo? Você esteve em um culto e sentiu uma forte emoção e presenciou algo sobrenatural acontecendo? É isso que te faz pensar que você está salvo? Você foi curado ou recebeu uma bênção extraordinária? É isso que te faz pensar que está salvo? Você ouviu Deus falando claramente ao seu ouvido? É isso que te faz pensar que você está salvo? Você tem a sua consciência, uma sensação de que não tem nada na sua vida que te desabone a estar em comunhão com Deus, o seu Criador? Você já é participante de um movimento, de um grupo religioso? Dá dinheiro lá para o pastor, para o padre, para o guru, para quem quer que seja? Saiba que você pode ainda não ser uma pessoa salva por Jesus Cristo e não estar vivendo a verdadeira comunhão com Deus. Agora, se você, porque creu em Jesus Cristo, mudou o seu comportamento e agora vive para fazer o bem ao próximo, se você fala do amor de Deus pelos pecadores, enquanto demonstra esse amor através de gestos concretos, então, meu querido amigo e irmão em Cristo, eu nem preciso dizer que você tem a certeza da salvação, porque essa é uma realidade que você já usufrui. Você, meu querido, já concluiu o seu exame de consciência? Já concluiu o exame ao longo dessa mensagem? Você já conseguiu chegar a alguma conclusão? Então, está na hora aqui agora do apelo. Agora mesmo, você pode ser incorporado ao pequeno rebanho do Senhor Jesus. Não deixe essa decisão para mais tarde, para depois, porque o depois, o mais tarde, não te pertence. Você não sabe o quão perto do juízo de Deus você está. Você não tem meios de saber se você tem um dia, se você tem 1000 dias, se você tem meia hora para estar diante de Deus, o seu Criador, a prestar contas da sua vida a Ele. Então, depois de ter feito esse exame acerca da sua espiritualidade, acerca da certeza da salvação, tome a decisão de arrepender-se de seus pecados. O pecado causa a morte e o afastamento eterno da comunhão com Deus.
Abandone a vida de pecado. Entregue a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus. E você pode orar agora, neste momento, entregando a sua vida a Jesus. Faça isso. E você vai pertencer a esse pequeno rebanho, mas o rebanho de Jesus, que vai se diferenciar e que vai trazer luz ao mundo. Que agora, uma vez pertencendo a esse pequeno rebanho, você vai ter uma missão na sua vida. Você terá sido salvo para servir aos propósitos do teu Criador. Era essa a mensagem de João Batista para você, é essa a mensagem do Senhor Jesus para você, é essa a mensagem de Tiago para você nesta noite, meu querido amigo. Que Deus a todos nos